pessoal, boa noite. Quinta-feira movimentada no mundo do esporte e aqui você já sabe, não perde nada. Então vamos conferir o que vem por aí. Se não é sofrido, não é galo. Atlético bate o Colo-Colo no Horto e se classifica para pegar o Inter na próxima fase da Copa Libertadores. Já o São Paulo derrota o Corinthians e é o próximo adversário do Cruzeiro. Está decidido, finalíssima do Campeonato Mineiro será em Varginha. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Está no ar, eu quero a sua participação no nosso programa de hoje. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe@programasoesportes.com. E como a gente disse, se não foi sofrido, não é galo, é isso mesmo, Sérgio Nonato? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Agora, no caso, se não é sofrido, né? Porque a gente não sabe se vai sofrer mais ainda. Não, exatamente. O Atlético já teve aí várias passagens, Libertadores, Copa do Brasil, tendo que virar alguns placares e em outros, contra Flamengo e Corinthians, ninguém acreditava mais que o Atlético vai e vira. E ontem a mesma coisa, Guilherme perdeu pênalti, nós vamos ver aí. Mas foi sofrido, mas o Atlético chega com moral para as oitavas de final. Breno, é sempre eu acredito até o final ou quando o Guilherme perdeu o pênalti, passou aquela ideia na cabeça? Já era. Boa noite. Boa noite. Não, na verdade, eu acho que a torcida do Atlético está mal acostumada com esse eu acredito, né? Porque tem um dia que pode falhar, né? A torcida do Atlético tem que tentar entender que o time tem que fazer o dever de casa. Não é sempre só no Independência, no último jogo, de uma maneira dramática. E agora contra o Inter vai ser diferente, o primeiro jogo é aqui. Então já a história vai mudar um pouquinho, tem que ter mais atento, entrar no primeiro jogo com mais atenção, porque esse eu acredito é muito bacana. Agora, não dá, né? Ontem o Guilherme ele abusou um pouquinho do coração de muita gente aí da torcida do Atlético. O Atlético foi melhor em campo, Josino Ribeiro, boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite, pessoal. Eu acho que foi, aliás, parabéns à torcida do Cruzeiro na terça-feira e parabéns àqueles que foram ao estádio e parabéns à torcida do Atlético, que também fez uma festa muito bonita. Mas eu acho, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Atlético foi melhor sim. O árbitro prejudicou um pouquinho, na minha opinião, a partida. Não teria influenciado em nada o resultado, não é isso. Mas eu acho que o Atlético está de parabéns e que venha o São Paulo e que venha o Internacional. Na minha opinião, Atlético e Cruzeiro estão preparados para as oitavas de final. E se o Cruzeiro passa do São Paulo, é River ou Boca? Como é que fica essa história, Serginho? Esse chaveamento, ele ficou muito forte desse lado. Porque caso o Corinthians vá passando também, e o Cruzeiro ou o São Paulo, eles se encontram na semifinal. Então o Cruzeiro já pega, ou o São Paulo pega o River ou Boca, depois Atlético tem se Corinthians, passa, pega ou Santa Estudiantes Fé ou Santa Fé. Estudiantes. Visto River e Boca. E o Boca que se lascou, né? Porque fez uma campanha boa e vai pegar o River. Então, é um clássico, né? A gente não pode... O que vai acontecer nesse clássico? É difícil a gente prever. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, que daqui para frente, os times vão crescer na Libertadores. O Atlético, por exemplo, fez uma campanha, digamos que médio para ruim na primeira fase. Mas com o jogo de ontem, com tudo que aconteceu, vai crescer na competição. Assim como os outros adversários também vão crescer. Vamos ver o chaveamento aqui, gente, antes da gente ver os gols do Atlético. Aí nas oitavas de final, Boca e River, porque foi o melhor contra quem ficou lá embaixo. E por coincidência, o River não fez lá uma grande campanha. O Cruzeiro pega o São Paulo, o Corinthians, o Guarani. O Corinthians que também foi esperto, né? Porque ontem... Esperto não, foi... medroso, né? A palavra é essa, porque... Mas o que você prefere, pegar o Atlético ou ir para o Guarani? Então, para o Corinthians, foi uma visão inteligente. Para gente que comenta futebol, foi uma estratégia, mas não deixa de ser um certo medo, porque o Corinthians optou em pegar o Guarani. Explica aí melhor, Josinho, para quem está em casa entender essa história, porque o Corinthians poderia, caso tivesse feito mais gols, ganhado a partida, enfrentar o Atlético já nas oitavas, não é isso? Exatamente. Pegaria esse Atlético no estádio Independência. E o Tite ficou sabendo, Tite, técnico do Corinthians, ficou sabendo disso. E aí, não desmerecendo o Tite, que é uma pessoa fantástica, um cara maravilhoso, mas estrategicamente ele viu que se o São Paulo jogasse melhor e vencesse o jogo, ele estaria
fora desse confronto nas oitavas contra o Atlético. Na visão dele, como técnico do Corinthians, seria melhor pegar o Guarani e não enfrentar o Galo aqui em Belo Horizonte, no Estádio Independência. Ô, gente, mas aí, numa boa, tira o chapéu pro Tite. Ele deveria fazer isso mesmo. Ele tá pensando no título. Me lembrei aqui do velho Tele Santana em 87, que podia ter se ele perdesse para o Palmeiras, ele classificava o Palmeiras e não o Flamengo. Ele ganhou do Palmeiras, pegou o Flamengo na semifinal, o Flamengo tirou o Atlético. Quer dizer, você tem que jogar com o que for melhor para você. Aí, o Tite gente, quer o pegar Atlético o melhor. que pega o Inter, né? O Santa Fé que pega o Estudiantes. Aí, caso o Atlético passe do Internacional, Estudiantes ou Santa Fé. Tigres e Universidade de Sucre, o Atlético Nacional e o Emelec. Então é nítido, né, que esse chaveamento em que o Atlético está é mais fraco do que o chaveamento do Cruzeiro. Da chave, eu vejo o Atlético ou Internacional numa semifinal. Do outro lado, eu já vejo o Corinthians em uma semifinal também, com São Paulo ou Cruzeiro. E o Atlético ou Internacional... Aí você já tá tirando o Boca e o River da brincadeira. Não, tô tirando São Paulo e Cruzeiro. O que passar vai com moral e vai ganhar sim, de Boca ou River. Vai ganhar de um No Boca dentro de casa. Pode ganhar de qualquer um, olha, qualquer um. Essa aposta do Serginho aí, Não, nós temos tô que falando com você. Esse jogo de quem passar isso aí. Cruzeiro e São Paulo para pegar Boca ou River vai ser aquele jogaço, como se fosse a final da E competição. todo ano eu vou ver um jogo do Cruzeiro na Argentina. Não vai ser esse ano que eu não vou deixar de ver, gente. Não vai ser esse ano. Ó, eu vou lá. A gente tem que lembrar também que agora os times vão se reforçar. Né? Porque nas oitavas podem entrar jogador. E pode mudar a lista, O Atlético já está colocando aí, o Thiago Ribeiro vai ser inscrito, o São Paulo vai escrever o Wesley, que estava no Palmeiras, o Inter vai escrever o Lissandro Lopes, que é o argentino centroavante, quer dizer, eles vão vir mais fortes. O Cruzeiro também deve pintar aí, né? Porque o Gilson saiu, deve escrever o Marcos Vinícius, né? Mas tem o Marcos Vinícius e o Neilton, mas só 2 vagas. E o Cruzeiro está devendo aí uma grande contratação. Até eu escrevi isso na minha coluna de amanhã. O Cruzeiro deve uma grande contratação para a torcida. Gabriel Xavier merece também um lugar no time. Merece um lugar no time. Só para deixar claro, rapidinho, eu não estou aqui criticando, muito menos menosprezando a estratégia do Tite. O cara é inteligentíssimo, já provou isso no futebol. Na visão dele, foi melhor. Tá certo. Se tem um adversário menor para enfrentar, por que eu vou querer enfrentar um adversário também, maior? meu amigo, Ele está depois da correto, a Copa gente do só fez Brasil, um comentário aqui. Josinho, o Serginho provou isso pra gente aqui a semana passada, quando eles colocaram o time reserva para jogar com o SESI, para não ter que viajar, para pegar o SESI ou o Taubaté numa final. Exatamente. Preferiram pegar o Minas, que ficava aqui dentro de casa mesmo. Uma viagem a menos. Uma viagem a menos, pronto. Tá certo. O Minas ia viajar contra o Campinas, eles não, ficaram aqui, ganharam. Futebol é tática, né, gente? Agora, o lado positivo disso esporte tudo... é tática. O lado positivo nisso tudo é que, enfim, né, estão respeitando o Atlético, né? Até que, enfim, o Atlético e o Cruzeiro estão sendo respeitados de uma maneira no âmbito nacional, né? Pelo que fizeram, né, Breno? Claro, frutos, escolhendo frutos. O né? Cruzeiro aí campeão brasileiro, o Atlético campeão da Copa do Brasil em 2013, a Libertadores, o Cruzeiro ser bicampeão. Então, Minas criou um respeito aí, tanto do Rio, São Paulo, quanto aí dos times sul-americanos. Então, vamos falar de Atlético, porque ontem o jogo foi de arrepiar os corações aí dos atleticanos ficarem aí, batimentos cardíacos altos, Breno. Você que esteve lá no estádio. Olha, o que eu posso dizer, eu acho que a torcida do Atlético já está calejada com isso, né? Parece que ela gosta, inclusive, de sofrer essa pressão. Ela e o time, porque o time joga muito em cima de pressão. E foi isso mesmo, que empurrada aí pela torcida e na base de novo daquele eu acredito, o Galo despachou o Colo-Colo e garantiu a vaga nas oitavas. Vamos ver os gols. E a sorte que o Patrick não deu nessa bola. Não, e a gente ontem estava falando ao vivo, né, dando placar, e eu ainda brinquei, o Prato fez gol, adivinha de quem que foi o lançamento? Aí todo mundo, Guilherme, a gente, não, Patrick. Com uma Então, assim, dose de surpreendeu, sorte, o Patrick fez uma boa partida. Quando a gente compara quem estava lá é complicado, né? Você comparar com o Marcos Rocha, mas ele não comprometeu, mas ele deu sorte nesse passe. Esse mas foi um bolão, zagueiro né? também é burro igual a porta também, né? Por que ele não saiu, esse 4 aí, ó? Se ele sai, o Prato tá impedido, gente. Ele foi o único que ficou. Olha lá, ele tá sozinho contra o Prato. Olha lá. E você vê que o Patrick não chutou a Deus dará. Ele viu a entrada do Prato. Agora, isso aí, o que dizer com um gol desse? A começar pelo passe da bandeirinha pro Guilherme. Que golaço, hein? Que golaço, É viu? engraçado que as bandeirinhas, E né, sabe o que é? são... Você 35, né?
35. Você sabe o que me chamou a atenção? No primeiro tempo, o Rafael tentou um chute como esse. E ele chutou ela assim, bem longe, bem por cima. E na hora ainda eu falei, gente, como é que um meia vai chutar uma bola dessa? Acho que esse goleiro tá com dor nas costas No até segundo hoje. tempo ele fez igual. Que ele foi pra dentro do gol com tudo, né? Bate, olha lá, ele bate as costas lá. Não podemos esquecer o passe do Guilherme, que ele já ajeita com o lado de dentro do pé. E não podemos a bola esquecer da cai. bandeirinha, né? As bandeirinhas já estão ajudando o Atlético há muito tempo. Porque teve a Colomba, Palombo também, né? Que já ajudou aí. Ó, gente, uma foto aí de um torcedor mirim do Atlético na partida aí de ontem contra o Colo-Colo. Tá fazendo aquele sucesso nas redes sociais, porque eu acho que ela reflete bem aquele sentimento alvinegro. Coloca aqui pra gente. A fé Muito em legal. primeiro lugar. Eu acredito realmente, né? Exatamente. No meio desse do monte de pênalti, marmanjo né? aí, né, o garotinho? Olha. Que legal a foto, viu? Que legal. Provavelmente deve ter sido na hora do pênalti aí, né? Provavelmente. Que inclusive o próprio Dátulo ficou de costas, né? Na hora O do Luan pênalti. também, né? Ele e o Luan. Também. E o Luan chegou a dizer, né? Foi o primeiro pênalti que ele não quis assistir. Ele virou de costas e não quis ver o que ia acontecer. Ô, gente, daqui a pouco a gente fala mais desse jogaço aí do Atlético, porque neste domingo acontece o Even Day Food Truck. Aqueles carrinhos, parecendo uns tratores, caminhões aí que estão na moda. A comida sobre rodas no Espaço Even, na Gameleira. Uma experiência e tanta que vai agradar aos olhos, ouvidos, ao paladar, à boca aí de todo mundo. Um evento com 9 horas de duração que vai combinar todo o charme dos food trucks aí mais tradicionais de BH, com várias atrações culturais para todas as idades. E aqui no Só Esportes vai ter sorteio para você. Manda pra gente, eu quero participar do food truck. E no final do programa nós vamos sortear 3 pares de ingressos, já tá aqui na minha mão, ó. 3 pares de ingressos para você ir a este evento gastronômico que é moda em BH. Agora, falou em food truck, moda em BH, para você fazer degustações que deve ter crepe, tapioca, além de muitos eventos culturais para você, tá? Então manda aqui pra gente, no final do programa a gente faz esse sorteio. Aquele intervalo rapidinho, mas eu já tô voltando, 3 minutos.